E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Eu vou até beber uma água aqui antes da gente começar esse vídeo, porque, meu Deus, aconteceu um negócio que nunca aconteceu na minha vida, que era eu postar um vídeo tosco de 30 segundos no Instagram e ele viralizou num nível que pra mim é viralizar, né? Vocês vão perguntar, mas o que é viralizar? Na minha concepção, gente, viralizar é quando, obviamente, o vídeo atinge um número significante de pessoas, mas principalmente quando as pessoas começam a brigar entre elas nos comentários. Aí você sabe que seu vídeo viralizou, porque ele gerou uma discussão que não é mais sobre você ou sobre o conteúdo, é sobre, tipo, as pessoas desconhecidas entre elas tretando entre si. E é muito engraçado, porque eu sou uma grande Maria Fifi. Eu ficava só atualizando e vendo, tipo, a galera brigando feio. Vocês vão perguntar, nossa, Carol, mas contexto, né? Do que você tá falando? Vamos dar contexto aqui. Eu fiz um vídeo desabafando sobre um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, falando que eu estava 11 anos solteira. Faz 9 ou 10 meses ou um ano atrás, eu não sei exatamente quando eu postei esse vídeo aqui no YouTube. Mas eu recebi tantos comentários positivos, assim, ele deu uma furadinha na bolha, né? Ele atingiu, acho que 100 mil visualizações. Várias pessoas legais chegaram, várias pessoas legais comentaram, se identificaram. E aí agora, quase um ano depois, eu tô recebendo, porque assim, o vídeo tá lá atrás, né? Eu postei faz tempo, mas ele ainda tá no YouTube, então tem pessoas que ainda visualizam ele. E aí o YouTube é muito louco, às vezes, o algoritmo, tá? Porque um vídeo que morreu, sei lá, não tem mais views nem nada, ele começa a ser ressuscitado. E aí começa a crescer, porque a gente tem, tipo, tudo um analytics por trás que a gente consegue ter acesso aos vídeos que estão tendo mais views, o que tá em alta no nosso canal, o que deu certo, o que não tá dando certo. Enfim, tipo, é super específicozinho, é bem legal. Mas aí eu vi que esse vídeo tava subindo. E ele tava subindo, e os comentários eram coisas um pouco assustadoras. Eu vou ler alguns aqui pra vocês entenderem. Tu vai ficar 200 anos sem se relacionar. Se tem mais de 30 e tá solteira, tem algo de errado. E será que já tem teia de aranha? Só de olhar deve ser chata, por isso conseguiu tanto tempo, né? Ficar tanto tempo solteira. Mestre Raccoon da doutrina Red Pill previu o holocausto das encalhadas, que será caso de saúde pública mental até 2030. Esse eu achei sensacional. Porque eu sou muito curiosa, gente. E eu fui procurar o que era o Mestre Raccoon, e o que era essa doutrina, e o que era o holocausto das encalhadas, né? Um nome horrível, mas eu escutei o holocausto das encalhadas. Aí eu fui ouvir. E eu confesso pra vocês, assim, que várias coisas que eu ouvi dessa galera Red Pill, que vocês já devem ter ouvido falar. Eu lembro que a primeira vez que esse nome apareceu, né, na minha vida, na minha bolha da internet, foi com a questão do Calvo da Campari, né? Obviamente ele não deve gostar de ser chamado assim, então me perdoe, mas é que é tipo o nome que chegou até mim. Mas aí acaba ficando uma visão meio distorcida, né? Porque parecem pessoas frustradas que falam mal de mulher e tudo mais, é a visão que eu tinha, né? Eu falei, deixa eu dar uma chance, escutei o Holocausto das Encalhadas inteiro, tem várias coisas que eles falam lá, não necessariamente eu concordo, mas a gente não pode negar fatos, né? Então ele dá, tipo, fatos históricos do Japão, onde as pessoas não estão se relacionando mais como era antigamente, umas paradas aí que eu nem vou lembrar, mas assim, ouvi e eu não concordei com muita coisa, mas eu ouvi. E a real que eu entendi é que é mais homens, assim, que estão se sentindo infelizes, as mulheres estão conquistando mais direitos. Não é, que legal, as mulheres estão conseguindo direitos, né? Elas estão conseguindo chegar num patamar igualitário. Não, é tipo, as mulheres estão tomando os nossos direitos, quem elas pensam que elas são. E aí começa a falar um monte de barbaridade que me soa como doutrina, né? Que pelo jeito é, de que é uma visão muito parecida com uma visão conservadora da vida, assim, de resumir a mulher puramente a sua função biológica de procriar, né? Então, vários comentários, como esse aqui que eu recebi, 33 anos já tá vencida, já era. E que eu queria entender, né? Tipo assim, tá vencida? Como assim? Eu morri já? Eu tô em decomposição? Mas é literalmente vencida pra conceber, né? E nem tá. Isso tá completamente errado. Mas assim, como se eu estivesse chegando perto da menopausa e a minha função na Terra eu não conquistei, tipo assim, que é engravidar, né, na visão deles. Então, tipo assim, eu escutei pra dar uma chance. Eu acho que quando as pessoas vêm agredir a gente, na minha visão, eu sinto que é, tipo, muito uma frustração delas mesmas. Sabe, assim, quando você... Isso acontece comigo. Acho que quando a gente faz terapia, e eu faço, graças a Deus, a gente percebe que tem coisinhas, às vezes, muito bestas no nosso dia a dia, que às vezes a gente tem uma reação agressiva, que não é pra ter, mas aí você busca lá no seu inconsciente ou no seu consciente e você percebe que aquilo é um gatilho seu, que não tem a ver com porque aquela pessoa falou aquilo, sabe? Aquela pessoa não tem culpa. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de ler e de tentar ver se essas coisas são verdades, né? Porque, às vezes, a gente lê coisas na internet, isso já aconteceu muito comigo, da pessoa não tá atacando hate, a pessoa tá te fazendo uma crítica. E
às vezes aquela crítica pode até ser algo construtivo, assim, sabe? Pra mim já aconteceu várias vezes, então a gente tenta buscar evoluir também, com alguns comentários que às vezes não te agradam. Mas esses, no caso, vou ler outro aqui pra vocês. Mas claro, não vai jamais contar quanto se relacionou sexualmente quando era jovem e bonita, kkk. Agora já está velha, cheia de problemas psicológicos, traumas, ódios passados. Homem nenhum aguenta mulher assim. Obrigada por me chamar de feia. Esse tipo de comentário eu acho engraçado. Pra mim, assusta no sentido de, mano, tipo, cara de pau, né? A pessoa me pararia na rua pra falar, olha, você tá velha, cheia de problemas psicológicos e traumas do passado, ninguém vai te querer assim. Sei. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu tô na internet, né? Quando a gente tá na internet falando, a gente tá falando com milhares de pessoas e às vezes a nossa mensagem vai cair em bolhas de pessoas que não concordam com você. Eu acho legal tacar hate, eu acho legal falar essas coisas? Não. Mas ao mesmo tempo você tá se expondo ali. Infelizmente, isso acaba sendo uma realidade cotidiana desde que eu criei meu canal. E olha que em épocas passadas eu falava de temas muito mais polêmicos, tá, gente? Eu já vou chegar lá, vou contar pra vocês. Da época que eu falava sobre veganismo, da época que eu falei sobre uma questão do porquê que minha mãe biológica faleceu. E, nossa senhora, acho que naquela época eu estava começando e o hate era 30 vezes pior. Então, quando a gente tá na internet, infelizmente a gente tem que se acostumar, a gente tem que saber que essas coisas existem, mas ao mesmo tempo não é terra de ninguém, né? Você não pode sair por aí agredindo pessoas. Nesse sentido aqui, eu não... Tipo assim, às vezes pessoas cometem crimes, né? Eu não acho que, sei lá, essas ofensas talvez se enquadram... Eu acho que não. Mas assim, fiz o Reels pra mostrar pras outras pessoas que me seguem no Instagram que pra mim é uma rede muito mais íntima, que apesar de eu me sentir mais à vontade aqui no YouTube, é muito louco. No Instagram eu tenho todo mundo tem os stories, né? Então nos stories eu sinto que é um negócio mais cotidiano, um negócio mais próximo, que não tem edição. Tipo, eu vou terminar esse vídeo, eu tenho que mandar pra edição. Ele demora mais, não é imediato. No stories você tá ali compartilhando. E eu fiz stories e postei nos meus melhores amigos. E aí, com a reação das minhas amigas, eu falei, cara, acho que eu vou fazer disso um Reels, porque mano, as pessoas vê o quão podres as outras pessoas são na internet. Foi literalmente pra isso. E eu cheguei a comentar com o Léo. Eu falei assim, amor, vou postar um Reels falando daqueles caras que ficam me xingando lá no YouTube. Você vai ver como o ódio engaja na internet, né? Eu estudo marketing digital. Eu acabei de terminar o meu curso. Uma das coisas que a gente aprende, estuda e vê no dia a dia é que, infelizmente, temas polêmicos, discursos, assim, que indignam as outras pessoas, eles geram engajamento. Porque a pessoa fala, mano, eu não acredito. Olha aqui, amiga, o que rolou com essa pessoa. Tipo, olha como pode existir gente assim. Tipo, indignação, não é à toa que o Twitter, né? As coisas que mais bombam lá são esses tipos de threads. Enfim, gente, fiz o Reels. Vamos ver esse Reels antes de mais nada, né? Deixa eu chegar pro lado e a gente vai assistir juntos ele pra vocês verem que foi tipo um negocinho rapidinho só mostrando esses comentários pra galera. Um ano atrás, eu gravei um vídeo falando que eu tava há 11 anos solteira e as pessoas receberam esse vídeo muito melhor do que eu esperava, mas obviamente um ano se passou e esse vídeo caiu num algoritmo muito louco do YouTube, que eu tô recebendo esse tipo de comentário nos últimos dias e eu tô tipo assim... Ainda bem que eu tô com a terapia em dia, né? E que um ano se passou e que eu tô muito feliz com a minha vida, porque olha... Caracas, meu! É cada fundo das cavernas de Chernobyl que aparece na internet que... Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa! Mano, eu amo a Márcia Sensitiva. Sério, ela é guru na minha vida. Tem gente que eu vou te falar, meu! Eu queria mostrar pras pessoas, e aí, gente, viralizou. Obviamente, as primeiras pessoas que chegam são as pessoas que me seguem, né? Então, a galera, meu, que tosco, mas não liga pra isso. Tipo, eu sei, eu não ligo pra isso. Eu só queria mostrar pras pessoas, e obviamente chegou um momento que chegou na bolha dos Red Pills, né? Eles chegaram, e aí fica a discussão entre as mulheres e eles, e aí é aquela coisa linda de se ler. Só que muita coisa é discurso de ódio, sim, né? Tem palavras que o próprio Instagram bloqueia. Eu coloco, né, algumas palavras tanto lá quanto no YouTube pra que já separe lá na pastinha de prováveis conteúdos de ofensa. E aí eu fico pensando, né, viralizar nas redes até onde isso é legal, porque o objetivo da maioria das pessoas, dos criadores de conteúdo, é o seu conteúdo ir pra frente, ser impulsionado pelo próprio algoritmo, entregar pra mais pessoas, assim você consegue mais números, assim você consegue mais parceria com marcas, assim você consegue expandir o seu negócio, expandir sua carreira, melhorar tanto em questão de equipamento quanto em questão de produção de conteúdo, ter mais tempo. A maioria dos produtores de conteúdo, eles começam com outros empregos,
empregos. A produção de conteúdo é um hobby. A partir do momento que aquilo vira um potencial trabalho, nossa, incrível, né? Deu certo e tal. E aí você quer cada vez mais atingir esses números. E eu fico tipo, que louco, né? Fazia tempo que eu não tinha essa sensação de furar a bolha e receber hate. Como eu disse pra vocês, é normal de quem trabalha com a internet. Só que lá no comecinho do meu canal, quando eu falava de veganismo, eu recebi tipo uns hates pesados, gente. E eu quero falar sobre 3 dessas coisas pesadas que aconteceram que eu nunca contei aqui. E eu acho que talvez seja um vídeo que tenha a ver pra compartilhar essas infelizes experiências com vocês. E a primeira delas foi uma ameaça de morte que eu recebi por conta desses vídeos. Quando eu tava morando no interior, eu passei 2 anos lá e veio pandemia e tudo mais. No interior, as pessoas se conhecem, né? As pessoas sabiam que eu tinha ali um canal do YouTube, quem era minha família, quem não era e tudo mais. Eu comecei a receber fotos do lugar que eu morava e um grupo de pessoas muito relacionadas ao agro mesmo, porque você vê, né, pela foto do perfil, pelos, sei lá, perfil de caça, perfil dessas coisas assim, falando, olha aqui, eu sei onde você mora, tá, fica ligada e blá blá blá. E na época, gente, eu fiquei tão em choque que eu bloqueei isso da minha cabeça. Eu não fui na delegacia, eu não falei pra ninguém, eu simplesmente bloqueei todos eles, todos. Eu acho que bloqueei até umas pessoas que nem eram, sabe, assim, tipo, eu falava, esse aqui eu acho que é, e eu bloqueei. E tem uma listinha de bloqueados lá no os meus prisioneiros do Instagram. E aí era tipo um ódio tão forte, assim, e naquela época eu era super analfabeta política, assim, eu era uma pessoa que eu acompanhava alguns movimentos, né, por conta do veganismo, mas eu não tinha, tipo, posicionamento político, eu não me considerava de esquerda nem de direita, mas as pessoas vinham falando essas terminologias, né, sou esquerdista, comunista, e tipo, aquelas palavras bem baixas que eu não posso falar aqui, senão o meu vídeo vai receber uma flag. E aí eu comecei a falar, nossa, mas eu não sou isso. E aí eu fui pesquisar e aí eu fui vendo, né, e a gente vai aprendendo. Por isso que eu falo, tipo, às vezes uns comentários de hate, eles fazem você ir pesquisar e estudar e isso acaba te direcionando na vida, assim. Então eu até agradeço, que horror, né? Lógico que eu não agradeço a uma ameaça de morte, mas bizarro, bloqueei totalmente aquilo. Continuei seguindo minha vida, até parei de fazer vídeo de veganismo. Acho que eu fiquei com um pouco de medo, mas também porque começou a afetar minha família, tipo, coisas que não vem ao caso, eu vou ficar expondo aqui, mas tipo, pessoas meio que, mas você é parente de fulana? E sabe umas coisinhas assim? Tipo, tosco. E aí, nessa mesma época, eu tive uma pessoa que eu falo que é como se fosse stalker, mas a pessoa não chegou a me abordar, assim, sabe? Foi uma mulher que eu acredito que ela tenha alguma questão de saúde mental, muito provavelmente que sim. Antes de morar no interior, eu tava vivendo ali em São Paulo e eu tava saindo uma vez do supermercado e essa pessoa me mandou uma foto minha saindo do supermercado e tipo de paparazzi mesmo, assim, sabe? Eu tava tipo saindo do mercado com as coisas e aí a pessoa me mandou, olha quem eu vejo aqui saindo do mercado. E era uma pessoa que, você entra no perfil, né? Naquela época eu tinha pouquíssimos seguidores, então eu interagia muito com as pessoas na DM. Eu trocava altos papos, gente, tipo, altos, textões, assim, ainda mais que eu tava muito na causa do lixo zero e ambientalismo e sustentabilidade e tudo mais, então eu debatia muito com as pessoas na DM. Isso antes de ir pro interior, tá? Isso antes da ameaça de morte. E eu tô falando também de uma outra pessoa. E aí essa mulher muito gentil, muito fofa, eu queria fazer melhor não falar aqui, mas enfim, eu queria fazer alguns conteúdos pro Instagram e essa pessoa chegou até a me ajudar a fazer esse conteúdo. E aí eu comecei a trocar mensagens com ela, muito mais de agradecimento. Só que eu recebia muita mensagem, gente. Nessa época, o meu canal, ele tava muito em ascensão. Então eu recebia muitas DMs mesmo e eu queria interagir com todo mundo mesmo. Eu não sabia muito bem lidar com uma pessoa falando comigo e eu, tipo, cara, eu preciso fazer outras coisas. Eu tinha que arrumar tempo pra responder, nem ficar o dia inteiro respondendo. Tipo, isso é outra coisa que a internet me ensinou a ser, sabe, um pouco menos people pleaser, um pouco mais focada na minha vida e nos meus afazeres. E aí, como eu trocava com ela e eu trocava com várias outras pessoas, a mensagem dela ia ficando pra baixo. Só que quando ela reagia a um stories meu, ou quando eu postava alguma coisa e ela ia lá e comentava, eu respondia de novo, tipo, ai, muito obrigada, ai, que amor, eu falava muito gratidão naquela época, porque eu era mística. Então, eu acabava respondendo sempre, mas eu respondia outras pessoas. Por algum motivo,
tá, e isso é um achismo meu. Essa pessoa começou a interpretar essas respostas às mensagens dela com segundas intenções. Então, chegou um tempo que começou a ficar insalubre, eu realmente não conseguia mais responder todas as pessoas, comecei a deixar acumular mensagem, e as mensagens foram acumulando. Foi uma época que eu fiquei meio mal de cabeça, que eu já tava no interior. Eu tive um princípio de depressão e tudo mais, aí eu até fiquei uns tempos sem postar aqui no YouTube, e aí as mensagens acumularam. E aí um belo dia eu falei, tá, deixa eu ver essas mensagens aqui, né? Porque as pessoas, por mais que acumule, conforme as pessoas vão falando com você, aquela mensagem que tava lá embaixo sobe de novo. E aí um belo dia eu abri a mensagem dessa pessoa, e quando eu fui ver, gente, eram textos e textos e textos quilométricos dessa pessoa falando comigo como se a gente tivesse um relacionamento, mesmo assim. E em alguns momentos ela era muito fofa, tipo, nossa, aquele conteúdo que você postou, como uma seguidora mesmo. Em outros, ela falava como se a gente se conhecesse e a gente tivesse tido um relacionamento. Então ela falava, eu não gostei daquilo, eu acho que a gente se ama tanto, pra que isso, pra que... Mano, uma fanfic na própria cabeça dela. Faz um tempo, tá? Então eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas era coisas de discussões mesmo que ela tinha com ela mesma na minha DM. Então, falando que ela me amava muito e que a gente tinha que viver esse amor novamente, que eu tinha que aceitar ela de volta na vida dela, como se em algum momento a gente já tivesse tido um relacionamento. E, gente, eternamente, tá? Coisas assim que eu só ignorei, né? Eu falei, bom, vai passar, só que não, voltava. E aí, todos os dias, essa pessoa estava ali no topo das minhas mensagens com discussões ou declarações de amor e falando como se a gente tivesse relações íntimas mesmo de namoradas. E aí eu falei, não, tá me incomodando já, então eu vou escrever pra essa pessoa. Falar, olha, eu agradeço muito o carinho, eu sou uma pessoa que eu, né, não estou interessada e eu não vejo por que você ficar me mandando essas mensagens, porque já tá num ponto que tá inconveniente. A pessoa surtou, cara. Falou que ia descobrir onde eu morava. E assim, eu sou uma pessoa que eu compartilho, né, os lugares que eu moro. Eu faço vlogs. Eu fico até meio noiada, às vezes, de ficar postando muito aqui, tipo, lugares, sabe? Porque aí a pessoa meio que sabia a cidade que eu estava morando, queria pedir meu endereço. E aí eu comecei a ficar meio nervosa. Então eu tive que ser grossa. Não é grossa, né? Ser mais incisiva. Tipo, olha, eu quero distância, eu não quero que você me mande mais mensagens. A gente não tem nada, a gente nunca teve nada. E a gente nunca vai ter nada. Por favor, não me perturbe mais. E aí essa pessoa ficou muito irritada. A ponto de eu ficar com medo mesmo dela aparecer. Enfim, a cidade da minha avó, gente, uma cidadezinha de interior, assim, de qualquer pessoa entra lá em qualquer lugar. Então eu comecei a ficar meio paranoica, assim, com medo dessa pessoa aparecer, porque ela parecia estar com muita raiva de mim. Mas passou. Nunca apareceu, e aí foi só, tipo, o que eu tô querendo dizer pra vocês, sabe? Às vezes viralizar na internet, às vezes expor a nossa vida na internet acaba tomando rumos que a gente nem esperava. Esse, com certeza, era um deles, que a gente não sabe com quem a gente tá se comunicando, né? Como essa pessoa tá recebendo essa mensagem. Então, desde a ameaça de morte até essas coisas de stalkear, né? Tirar foto sua e achar que realmente tem um relacionamento. Essas foram as coisas mais assustadoras que aconteceram comigo, que eu não desejo pra ninguém mesmo. E então eu acho que existe sim um lado sombrio. Eu assisto muitos canais, como o canal do Gianluca, ele tem um quadro que chama Eu Vou Expor Ela, e ele traz vários casos, assim, de influenciadores, na maioria gringo. Agora ele tá fazendo uns conteúdos mais com influenciadores brasileiros, mas tem muitos casos assim, sabe, de stalker, tem muito caso, cara, infelizmente coisas que terminam em tragédia, sabe? E eu não quero pesar o clima desse vídeo, mas é que por conta desse reels que eu postei, me lembrou muito, sabe? Essas coisas que aconteceram comigo. Sei lá, tenho a sensação que eu quero crescer nas redes, mas ao mesmo tempo eu tenho um certo receio, um certo medo. Quanto vale, sabe? Tipo, essa paixão que você tem, o quanto tem o ônus e tem o bônus, e eu fico muito maluca com essas coisas, gente, sério. A parada da ameaça de morte, hoje eu tenho muita consciência que é um negócio muito sério. Eu já tentei até voltar, sabe, nas minhas DMs, assim, procurar nas DMs das pessoas que eu bloqueei lá, dos meus presidiários, e aí presidiários não, prisioneiros, e eu não achei, mas com certeza se isso acontecesse de novo hoje, eu teria outro tipo de atitude, muito mais séria, porque, né, eu vejo essas coisas acontecendo e me assustam real. E é por isso que eu falo, cara, beleza, né? Muita gente viu o meu trabalho, isso é bom porque te dá visibilidade, isso pode atrair, né, parcerias e tudo mais. Você ganha números, ganha seguidores, ganha engajamento, mas às vezes isso não reverte em dinheiro, sabe? Quantos influenciadores tem por aí, quantas pessoas com números estratosféricos
esotéricos na internet que não conseguem monetizar. Uma amiga minha mesmo aqui no Canadá, ela trabalha com moda. Ai, gente, tá escurecendo aqui? Peraí. Ela trabalha com moda, mas ela trabalha aqui no Canadá, então ela produz um conteúdo em português. Cara, ela tem mais de 100 mil seguidores, mas ela não tem como monetizar para além de permutas, sabe? Então acho que a gente glamoriza demais, cara. Tipo, ai, nossa, olha, ela tem números, olha, fotos bonitas e tudo mais. Nem sempre essa pessoa tá de fato vivendo daquilo, nem sempre aquela pessoa tá tirando algum fruto daquilo. E ao contrário também, às vezes você vê pessoas com menos de 10 mil seguidores que estão monetizando super, que estão fazendo dinheiro. Então, cara, é muito louco porque não é sobre números. Enfim, eu não fiz esse roteiro, eu tô bem perdida aqui nas coisas que eu tô falando, mas eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa desse vídeo e desse meu raciocínio louco que veio proveniente dessa parada do meu vídeo ter viralizado, entre aspas. Essa garrafinha linda, maravilhosa, é da Lululemon. Estes casacos que eu estou usando são de brechó. E assistam o meu Reels, inclusive, que eu fiz aposentando os meus casacos aqui no Canadá. Amanhã eu vou pro México, tô me recuperando de uma gripe, animadíssima. E eu espero que vocês assistam aí os próximos vlogs. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Um beijo e até a próxima.